Turma, os crimes eles podem ser punidos ou com detenção ou com reclusão. Reclusão é mais grave do que detenção. Então, o juiz determinou a interceptação telefônica para investigar uma lesão corporal leve, que é punido com detenção, é ilícito, porque o crime tem que ser punido com reclusão. Por conta dessa disposição legal, e a gente está falando aqui, vale, turma, nem coloquei para vocês, principalmente do artigo 2º da lei, por conta dessa disposição legal, que só crime punido com reclusão é autorizado a interceptação telefônica, e a gente sabe que, como regra, interceptação telefônica não serve para investigar crime punido com detenção, não serve para investigar crime, para investigar crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade não é crime do direito penal. Crime de responsabilidade é uma infração político-administrativa. E, a priori, interceptação telefônica não serve para investigar para fins de processo administrativo disciplinar. Então, turma, interceptação telefônica vai investigar crime punido com reclusão, como regra, vou já falar das exceções. Então, se o crime for punido por detenção, não pode interceptação telefônica. Para investigar, não. Para fins de processo administrativo disciplinar, não pode interceptação telefônica. Para fins de investigar crimes de responsabilidade, que não é do direito penal, não pode interceptação telefônica. Só pode como crime punido com reclusão. No entanto, porém, todavia, como eu já falei para Ana Beatriz, atenção, se ficar em dúvida, me pergunte. Existe a teoria da serendipidade. Essa teoria da serendipidade, e talvez seja muito aprofundado para quem vai fazer noções de processo penal, essa teoria da serendipidade é um encontro fortuito de provas. Se, e somente se, tiver uma interceptação telefônica com todos os requisitos para investigar um crime punido com reclusão e achar, por acaso, um crime conexo, ainda que punido com detenção, ou ainda uma infração administrativa, né? Ou ainda uma infração administrativa para fins de processo administrativo disciplinar, aí nesse caso é lícito usar a interceptação telefônica no processo do crime punido com detenção e no processo administrativo disciplinar. Professor, não entendi. Vamos supor que interceptaram o meu telefone, pessoal, para descobrir se eu matei alguém ou não. Homicídio punido com reclusão, massa. Durante as investigações, durante a escuta, descobriram que eu também cometi um crime de injúria, que é punido com detenção. Se o crime de injúria for conexo, tiver relação, conexão está no artigo 76 do CPP, se o crime conexo, que está no artigo 76 do CPP, tiver relação, obviamente, com o crime de reclusão, é possível usar a interceptação para essa injúria. Se descobrirem que eu cometi uma infração administrativa conexa com esse crime, é possível usar a interceptação telefônica no processo administrativo disciplinar. Então veja, não estou dizendo que é possível já decretar interceptação telefônica para fins de PAD. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que é já possível decretar interceptação telefônica para investigar um crime punido com detenção. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, se for decretada a interceptação telefônica com todos os requisitos e se descobrir um crime conexo, ainda que punido com detenção, ou infração administrativa conexa ao crime, é possível usar a interceptação telefônica nesses processos. Mas só porque foi uma descoberta fortuita, que é a chamada teoria da serendipidade. Eu estou vendo que vocês estão perguntando, deixa eu ver aí. Sidney, por favor, explica esse último requisito, o último meio de prova. Explica sim, Ítalo. O último meio de prova é que a autoridade policial já investigou tudo que podia.
já investigou, já falou com testemunha, já falou com vítima, já viu as câmeras de segurança e não conseguiu elucidar o crime. Então, esse requisito, o último meio de prova, é que o juiz só pode decretar a interceptação telefônica se não tiver como provar aquele crime de outra forma, aquela autoria. Aí a Alice respondeu para a judiciária, essa aula é só para judiciário. Aí o Alisson falou que depende de ordem judicial, obrigado. A Ravênia, obrigado, Ravênia, linda, maravilhosa. Muito bem, obrigado. A Ana Beatriz, a interceptação telefônica poderá ocorrer com base em crimes puníveis com detenção, desde que conexos a crime punível com reclusão, ou seja, em concurso de crimes. Show! Show, exatamente. Só que não necessariamente em concurso de crimes, porque pode ser que não tenha, um dos autores não tenha participado. Porque, por exemplo, eu posso ter cometido, Ana Beatriz, eu, você e o João, o crime, mas vocês dois cometeram outro conexo que eu não estava envolvido, então concurso de crimes para vocês. Entendeu? Eu acho que tu entendeu. Mas é por aí mesmo, você está certíssimo. Sim, Beatriz, contravenção também. Contravenção também. Contravenção também, certo, Beatriz? Então, turma, aqui, se for conexo, aí é possível usar a interceptação, mesmo que não seja, mesmo em processos de crime punido com detenção, de contravenção penal, de procedimento administrativo disciplinar. Fechou? Massa? Turma, eu vi que algumas pessoas escreveram. Se eu não li alguma dúvida, por favor, repete, porque para mim eu li todas as que tinham passado aqui. Beleza, beleza, beleza? E aí, turma, então o juiz vai ver. Teve fumus comicio delicti? Teve periculum in mora? É o último meio de prova? Foi uma ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária competente? É um crime punido com reclusão? E aí ele vai ver se decreta ou não. Vejam aqui comigo o artigo 1º da lei e o artigo 2º. Show? Para a gente já ir vendo a lei, vocês já irem percebendo como tá tudo lindo, maravilhoso, gostoso. Diz assim, ó, artigo 1º, que eu já li com vocês, mas é só para vocês perceberem, não vou conseguir grifar, tá? A interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova, investigação criminal e instrução processual penal observará e dependerá de ordem do juiz competente, já falei disso, e seguirá sob o segredo de justiça. Olha o artigo 2º. Não, esse artigo 2º ele é chato porque eles são dois negativos. Negativo com negativo dá positivo. Márcio, vou até voltar aqui. Márcio, contravenção penal só vai poder ter interceptação telefônica se ela for descoberta de maneira conexa a um crime punido com reclusão. É essa mesma regra aqui, tá bom? Essa mesma regra. O juiz decretou porque tinha todos esses requisitos. Estava investigando lá o homicídio, o tráfico de drogas, estava lá investigando a corrupção, e aí descobriu uma contravenção penal conexa. Aí é possível utilizar essa interceptação telefônica no processo de contravenção. Estava lá investigando, tudo bem direitinho, o tráfico de drogas, descobriu um crime punido com detenção conexo. Aí pode utilizar. Não é que pode utilizar interceptação telefônica já para punir, já para investigar contravenção penal, não. Até porque, turma, a gente não vai ter nem jurisprudência para falar sobre essa questão da contravenção penal, porque a contravenção penal é infração de menor potencial ofensivo. Segue a regra do juizado especial, não vai ter muito, né? Segue a regra do juizado especial, e na regra do juizado especial, ela quer evitar a pena privativa de liberdade, ela quer fazer acordo e acabar logo, sabe? É por isso. Serendipidade, Valéria, significa encontro fortuito de provas. Serendipidade significa que eles estão interceptando o meu telefone para descobrir um homicídio. E aí, por acaso eu tô conversando contigo, e aí, Valéria, pois é, eu matei o João. E tu sabe a Maria, aquela baranga? Eu ocultei o cadáver dela. Opa! O investigado não era o corpo da Maria, o investigado era o João. Porque eu tô falando contigo e eles estão interceptando de maneira lícita, eles acharam um novo crime. Isso é o encontro fortuito de prova. Essa é a chamada serendipidade. Fechou? 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 Massa, massa, massa. Tô entendendo, né, turma? Porque ainda falta o último requisito e eu já falei para vocês esse último requisito, porque ele tá na Constituição e tá no artigo 1º da lei. Mas antes de eu falar desse último requisito, que são 5, vamos aqui para o artigo 2º. Valeu, Ítalo, tá dizendo que mais mastigado impossível, show de bola. O artigo 2º, ele fica um pouco complicado a redação dele, porque ele fala 2 nãos. Ele fala não aqui, ó, no artigo 2º, e nos incisos ele fala não também.
Não com não dá sim. Então vamos lá. Não será admitida a interceptação telefônica quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Não com não dá sim. Então esse primeiro requisito diz o quê? Houver indícios razoáveis de autoria, que é a ISA, e também a prova da existência do crime. Então não vai haver interceptação telefônica se não houver PEC e ISA. Para haver interceptação telefônica tem que ter a PEC, tem que ter a ISA. Também não vai poder haver interceptação telefônica se a prova puder ser feita por outros meios de prova. Ou seja, não vai haver interceptação telefônica se a prova puder ser feita por outro meio de prova, por testemunha, por vítima, por interrogatório da vítima, da testemunha. Por isso que aqui a gente colocou o quê? Tem que ser o último meio de prova. Porque se a prova puder ser feita por outro meio, não pode haver interceptação telefônica. E, finalmente, não vai poder haver interceptação telefônica, inciso terceiro, se o fato investigado constituir crime punido como, no máximo, com detenção. Não vai poder haver se o crime for punido, no máximo, com detenção. O que é que significa? Que vai poder haver se o crime for punido com reclusão. Cadê? Onde é que eu botei? Reclusão. Deu para entender o artigo 2º? Então, leiam bem o artigo 2º, porque ele tem uma redação no não, no negativo. E aqui eu coloquei uma redação no positivo, porque é como cai na prova, na maioria das vezes, e fica mais fácil você entender. Fechou? Então tem que ter PEC e ISA, tem que ser o último meio de prova, tem que ser por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, que está no artigo 1º da lei, e também está no artigo 5º, inciso 12, e tem que ser um crime punido com elementos com reclusão. Não esqueça a teoria da serendipidade, que é o encontro fortuito de prova, que aí a jurisprudência diz, é possível aplicar a interceptação telefônica nos crimes conexos, mesmo que punido com detenção, é possível aplicar a interceptação telefônica ser utilizada no PAD, desde que foi descoberto esse crime punido com detenção, essa infração administrativa, durante a interceptação telefônica legal, e ela seja conexa com as outras. Fechou? Aí, Alicia, quando na interceptação eu escuto a confissão de um terceiro não investigado, que não tem nada a ver com o crime investigado, é o caso de incúmbio fortuito de prova? Show! Em tese, sim, lícia, mas não vai poder ser utilizada como confissão. Até porque a confissão no processo penal ela é divisível e retratável. E a confissão ela só vai ser válida, e o Supremo andou recentemente falando sobre isso, se o cara souber que está confessando. Então não adianta o delegado estar gravando o cara confessar sem a autorização do cara. Isso não vale como confissão. No entanto, Lícia, se um terceiro falar que cometeu um crime, serve para a interceptação telefônica, serve para iniciar a investigação desse terceiro. Então serve para iniciar a investigação, mas se vir como confissão, para o juiz já condenar, prender, aí não serve não. Fechou? Massa. E aí, turma, nosso último requisito da interceptação telefônica. O nosso último requisito da interceptação telefônica, já falei para vocês e vou falar de novo, tem que ser, turma, para fins de investigação criminal ou processual penal. Tem que ser para fins de investigação criminal ou processual penal. Lembrando da exceção da serendipidade, do encontro fortuito de provas, que aí vai poder ser utilizado para processo administrativo disciplinar, para crimes punidos com detenção, mas desde que siga tudo isso que a gente está conversando. Foi tudo decretado, então, tinha todos esses requisitos para investigar o tráfico que, em tese, eu cometi. Durante a interceptação, se descobriu que eu cometi um crime punido com detenção. É possível usar? É. Durante a interceptação, se descobriu que eu cometi uma infração administrativa. É possível usar a interceptação nessa infração administrativa? É. Porque isso é um encontro fortuito de prova. Então, como regra, a priori, só pode ser decretada interceptação telefônica se tiver todos esses requisitos aqui, ó. Se um desses requisitos não tiver presente, simplesmente aquela prova é ilícita. E já diz o artigo 157 do CPP, e a própria lei de interceptação telefônica, ela diz lá no final, que a interceptação telefônica ilícita deve ser desentranhada do processo. Então,
Eu falei para vocês já várias vezes que essa lei nos protege. Ela só vai permitir a utilização da interceptação telefônica como prova válida se tiver presente esses 5 requisitos. PEC ISA, periculum in mora, que é a mesma coisa aqui, que eu coloquei em um só, último meio de prova, tem que ter ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente, tem que ser um crime punido com reclusão e tem que ser para fins de investigação criminal ou processual penal. Esses 2 últimos requisitos, lembrem da teoria da serendipidade, que a gente já repetiu aqui várias vezes. Fechou? Fechou? Deu para entender? Massa! E aí eu queria conversar com vocês agora, pessoal, sobre uma alteração sobre uma inserção, na verdade, que o pacote anticrime fez nessa lei. O pacote anticrime, ele não só, turma, trouxe a captação ambiental, fala, meu Deus, eu tirei aqui, pronto. Ele não só trouxe a captação ambiental, como ele também trouxe um requisito para o mandado de interceptação, que eu vou colocar aqui para vocês. Aqui, turma, decisão fundamentada, deferido, pronto, com a diligência, só um minuto, que eu vou colocar para vocês aqui. Qual foi? Espera aí. Vai falar assim. Oh, não tô mexendo, mas já eu coloco para vocês. Que o mandado tem que fazer menção ao objeto da investigação, ao crime que está sendo investigado e também tem que identificar a linha que vai ser identificada. A linha que vai ser interceptada. Beleza? Já eu mostro para vocês aqui, não sei se foi baixado para mim o atualizado no caso da lei, né? Mas enfim, vai dar certo, Deus está vendo tudo. Beleza? Deu para entender? Então vamos lá. Tendo todos esses requisitos, o juiz determina, autoriza a interceptação telefônica, já a gente vai conversar sobre o procedimento, e no mandado, o mandado tem que fazer menção ao objeto da investigação e tem que fazer menção também, tem que identificar a linha telefônica, se foi o caso. Serendipidade, nós já falamos. Turma, legitimidade. Cuidado que aqui vai ser diferente da captação ambiental. A gente está falando de interceptação telefônica, não esqueça. Até apaguei a captação ambiental para você não confundir. Nós estamos falando de interceptação telefônica. A interceptação telefônica, ela pode ser feita de ofício pelo juiz, pode ser feita por representação da autoridade policial ou pode ser feita ainda por requerimento do MP. Então, a interceptação telefônica pode ser feita de ofício pelo juiz, por meio de representação da autoridade policial ou requerimento do MP. E aqui eu quero que você grave, porque enquanto a interceptação telefônica é possível ela ser feita de ofício pelo juiz, sem ele ser provocado, a captação ambiental, o juiz tem que ser provocado. Então, a primeira diferença da interceptação telefônica para captação ambiental é que na captação ambiental não pode o juiz determiná-la de ofício. Na interceptação telefônica, o juiz pode determinar de ofício, que inclusive é uma das poucas cautelares, viu? Que hoje em dia o juiz pode determinar de ofício. Por quê? Porque o pacote anticrime foi um tapa que o Congresso Nacional deu no Judiciário, porque o Judiciário estava prendendo deputados e senadores. Então tiraram poderes do juiz. O pacote anticrime ele representou um tapa no Judiciário, tiraram poderes do juiz, que como regra, o juiz não pode mais decretar quase nenhuma cautelar de ofício. Isso foi a alteração do artigo 282, parágrafo 4º do CPP. Então o juiz que antigamente podia decretar cautelar de ofício, hoje ele não pode. Prisão, que o juiz podia decretar de ofício, hoje ele não pode mais nenhuma, tem que ser provocado. Então a regra hoje, desde o pacote de crime, é que as cautelares, como as cautelares, turma, diversas da prisão, por exemplo, no artigo 319 do Código Penal, que é a proibição de sair da comarca, comparecimento periódico em juízo, é o uso de monitoramento eletrônico. Essas cautelares não podem mais ser decretadas de ofício pelo juiz. São poucas as cautelares hoje que o juiz pode decretar sem ser provocado. Uma delas é a interceptação telefônica. Por quê? Ao artigo 3º. A interceptação telefônica das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício. Está aqui o de ofício, ó, não consigo riscar. Ou a requerimento da autoridade policial, no curso da investigação criminal,
ou pelo representante do Ministério Público, seja na investigação criminal, seja na instrução processual penal. Então, cabe interceptação telefônica durante a investigação, não só inquérito, tá? O STJ admite interceptação telefônica, mesmo que seja o Ministério Público investigando. Não tem inquérito policial, mas tem um inquérito ministerial. Mesmo sendo o MP investigando, é admitida interceptação telefônica. Mesmo sendo uma CPI investigando um crime nesses requisitos, é admitido. Então, é admitida interceptação telefônica durante a investigação e também durante o processo. E o juiz vai poder decretar a interceptação de ofício, por enquanto. Mas ele não pode mais decretar as cautelares de ofício. Um beijo, Mariana, minha mentoranda também. Mariana tá fera, viu? Eu tô tão legal porque tem a Bia aqui, tem o Ítalo, tem só mentorando fera. A Ana Beatriz, eu acho que a Valéria, eu não sei se é a Valéria da minha mentoranda, eu acho que não é ela não. Mas enfim, só fera. Show, turma. Então veja, então das poucas cautelares que o juiz pode decretar ainda de ofício é a interceptação. Show. Então legitimidade para pedir a interceptação, o juiz pode fazer de ofício, ou pode ser mediante representação da autoridade policial, ou requerimento do MP. Qual é o prazo da interceptação? Primeiro, prazo para o juiz julgar. O juiz tem um prazo impróprio aqui, e se você pedir a Lara, beijo Lara, o juiz, a Deise, é a Deise, e eu digo, Vala, eu não estou mentorando a Lara não, porque eu sou o nome de tudinho, aí eu digo, Vala, mas enfim, beijo. Aí, turma, qual é o prazo? Quando o MP pede a interceptação ou quando a autoridade policial representa pela interceptação, o prazo para o juiz decidir é um prazo de 24 horas. Então, chegou na vara do juiz, chegou na vara criminal, na vara do júri, um pedido de interceptação telefônica, qual é o prazo que ele tem para julgar? 24 horas. É um prazo impróprio, como vocês sabem, mas é bom a gente saber que existe esse prazo de 24 horas. O juiz analisou, viu que estão presentes todos os requisitos, deferiu, deu a interceptação telefônica. Qual é o prazo dessa interceptação telefônica? É de até 15 dias. É de até 15 dias esse prazo. Só que esses 15 dias, ele pode ser renovado. Cuidado, porque as provas ficam dizendo que a renovação é automática e não é renovação automática. Pode haver renovação por 15 dias, por mais 15 dias, e assim vai. Desde que, turma, deixa eu apagar aqui meu telefone, você já viu. Pode haver, turma, renovação por vários anos, mas a cada 15 dias o delegado tem que representar pela prorrogação e tem que mostrar com evidências a necessidade dessa prorrogação. Então a prova cai assim: a interceptação telefônica pode ser decretada em até 15 dias e já prorroga automaticamente. Não tem prorrogação automática. Interceptação, na prática, eu já vi que durou tipo assim 2 anos. E a cada 15 dias o delegado representava e justificava por que tinha que prorrogar. O juiz a cada 15 dias dava uma decisão motivada por que estava prorrogando. Então de 15 em 15 dias tem que ir. Tem que pedir e o juiz decidir. Pedir, o juiz decidir. Vocês vão ver que a parte de captação ambiental ela foi mais clara nesse aspecto aqui. A parte de interceptação telefônica não foi tão clara e isso que eu estou conversando com vocês é jurisprudência. Olha aqui a lei, certo? Artigo 4º, o pedido de interceptação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração da infração penal, com indicação dos meios a serem empregados, como a gente já conversou. Parágrafo 1º, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente, é uma exceção, desde que esteja presente os pressupostos que autorizem a interceptação, caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo. Então pode o delegado sair correndo, chegar lá na vara do juiz, juiz, eu quero representar pela interceptação telefônica, porque é urgente, está acontecendo agora, eles já estão falando, blá blá blá. Aí o juiz vai reduzir a termo. Os dias tal, do mês tal, ano tal, o delegado de polícia, o bacharel, veio e representou verbalmente pela interceptação telefônica. Não foi possível fazer por escrito, aí ele explica por quê.
vislumbro que estão presentes todos os requisitos e concedo, defiro a interceptação telefônica pelo prazo de 15 dias. Então, excepcionalmente, a interceptação pode ser feita verbalmente. Isso está no parágrafo 1º, e quando o juiz for decretar essa interceptação telefônica, ele tem que reduzir a termo tudo isso. O parágrafo 2º vai dizer que o prazo é de 24 horas, que o juiz vai decidir. Já falamos sobre isso. Aí vem, turma, o artigo 5º, que é onde eu quero chegar com vocês. Ele vai falar assim, ó, deixa eu botar aqui para cima. A decisão será fundamentada da interceptação sob pena de nulidade. Já falamos sobre isso. Indicando também a forma da execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias, ou seja, a interceptação por até 15 dias. Renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Vou ler de novo. A decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução das diligências, que não poderá exceder o prazo de 15 dias. Renovável por para igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Ou seja, o juiz pode decidir que vai haver a interceptação do meu telefone por até 15 dias. Não pode prorrogar automaticamente. A cada 15 dias tem que o delegado ou o MP requerer a prorrogação para o juiz determinar a prorrogação, mas isso ele pode fazer de ofício, essa prorrogação, só que ele tem que motivar dizendo que é indispensável como meio de prova essa prorrogação. E assim pode passar anos havendo a interceptação. Mas cada 15 dias tem que o juiz de ofício ou a requerimento fazer a prorrogação. Fechou, fechou, fechou? E aí, turma, o procedimento para ver a interceptação. A gente pode conversar sobre o procedimento, turma, depois do intervalo, para não ficar muito grande, né? Já estamos aqui falando a 1h45. A gente volta daqui a uns 15, 20 minutos, eu volto. E aí eu termino a interceptação telefônica, o procedimento, e termino captação ambiental. Dando tempo, turma, eu ainda resolvo algumas questões, porque ainda tem os informativos para a gente ler, tá bom?